O Jornal Nacional da Rede Globo está no topo dos programas de televisão que mais receberam verbas publicitárias do governo Lula em 2023. De acordo com dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, 24 milhões de reais do pagador de impostos foram gastos em anúncios no telejornal. O Fantástico, também da Globo, vem em seguida no ranking. O programa, exibido aos domingos, recebeu quase 12 milhões de reais em anúncios no ano passado. Ao todo, os veículos de TV, rádio e internet do Grupo Globo faturaram aproximadamente 118 milhões de reais no primeiro ano da volta de Lula ao Planalto. O número representa 1/3 dos 358 milhões gastos em publicidade que estão detalhados no portal da Secom Pioto. Jornal Nacional, então, liderando a verba de publicidade oficial nesse primeiro ano de governo de Lula 3. A gente já falou muito sobre Lava Jato aqui, né? E o que foi exatamente aquela anulação das condenações, levando a Lava Jato à estaca zero, porque o ministro Fachin entendeu que o CEP, ou seja, a Justiça Federal de Curitiba, não era o local exato para julgar aqueles casos, que condenaram Lula, inclusive, e que levaram à prisão. Só que a decisão do juiz Sérgio Moro teve que ser revisada pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e depois pelo STJ. Ou seja, foram, vamos lá, um juiz mais 3, 4, outros 3, nós estamos falando de 7. 7 juízes. Nenhum desses juízes viu algum problema em relação ao local. No Jornal Nacional, na entrevista com os então candidatos na eleição de 2022, o âncora do Jornal Nacional, acho que era o William Bonner, disse: o senhor não deve mais nada à justiça. O ministro Marco Aurélio Mello, que convenhamos, conhece muito bem o Supremo Tribunal Federal, era ministro à época, disse: não houve anulação. Os processos só voltaram à estaca zero. Quer dizer, houve anulação da pena, mas ninguém está neste momento absolvido. Então, quer dizer, devia sim responder aos processos na outra instância, na outra localidade da Justiça Federal, que, se não me engano, foi tudo levado a Brasília. Esta frase chamou a atenção do país inteiro. Se tem uma frase que deixou o Brasil incomodado durante uma noite inteira, foi, obviamente, naquela entrevista: o senhor não deve mais nada à justiça. O que se contrapõe, obviamente, aos 7 juízes que julgaram e condenaram Lula, ao que diz, por exemplo, o ex-ministro Marco Aurélio Mello sobre este assunto de que não houve absolvição. Para você não dever mais nada à justiça, quer dizer que você foi absolvido. Não houve absolvição. E as circunstâncias com que o processo, ou os processos foram anulados e retirados de Curitiba e levados para Brasília, o que obviamente ia levar muita prescrição e tudo mais, como de fato aconteceu. Depois o Supremo veio, na verdade, com um ataque quase de gafanhotos para acabar com a Lava Jato. Isso já é uma outra questão, ou seja, esta frase talvez seja sintomática e talvez explique o porquê. Sem contar a forma como o grupo lida com notícias do governo. Você faz uma comparação sobre, por exemplo, questões econômicas, o desempenho das estatais sob Lula e os desempenhos das estatais sob Bolsonaro. Bom, ponto para Bolsonaro. O desempenho, por exemplo, de aumento para professores, teve mais com Bolsonaro, menos agora. Ou seja, há uma série de coisas e não se vê exatamente esse tratamento duro que o Jornal Nacional desempenhou contra o então presidente Bolsonaro e como ele trata agora o governo número 3 de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, Silvio, o Grupo Globo, então, voltou ao protagonismo, né? Retomou o protagonismo da publicidade federal nesse governo Lula, mas um outro fato que chama atenção para a gente trazer aqui também para quem nos acompanha é que blogs ligados ao PT também foram beneficiados com verbas publicitárias nesse governo. O site Brasil 247 faturou no ano passado quase 700 mil reais. O valor é superior ao recebido por veículos como a Folha, que recebeu aproximadamente 650 mil reais, e o Estadão, que ganhou menos de 600 mil reais, também segundo a Secom. Outro blog de esquerda, o Diário do Centro do Mundo, faturou 222 mil reais e a revista Fórum recebeu quase 350 mil reais do governo em publicidade estatal, Silvio. Bom, Paula, vou começar
por esse ponto, né? Porque isso não é uma novidade nos governos do PT, não é uma novidade nos governos Lula e tampouco uma novidade quando Dilma Rousseff esteve no poder. O PT sempre bancou esses blogs, aliás, uma lista muito maior no passado. Então, a gente imagina que a partir desse ano, essa lista de blogs, de perfis e também de redes sociais, quero atentar para esse ponto, porque também dinheiro pode ir parar nas redes sociais. Alô, TSE? Isso não é novidade. O PT sempre fez isso. E qual foi o produto, o fruto disso no passado? Esses blogs produziam reportagens contra jornalistas da imprensa tradicional. Havia até, e o Augusto vai lembrar, uma lista de nomes de jornalistas, uma lista negra de jornalistas, que eram jornalistas já naquela época considerados de direita e que precisavam ser perseguidos. Isso num período muito anterior a Twitter, anterior ao Facebook, creio que já existia, mas anterior ao WhatsApp, a Instagram e por aí vai. Em relação aos telejornais da Globo, em relação à própria emissora Globo, e aqui há uma posição de conforto para comentar tudo isso, porque a Revista Oeste é uma revista independente que nunca recebeu um centavo de dinheiro público. Não há como ser independente se você está amarrado em algum tipo de governo, em algum tipo de verba estatal, e aí tanto faz se ela parte da esfera federal, estadual, municipal ou de algum partido político. Ali ninguém solta a mão de ninguém. Não tem como ser independente e receber recurso público. Aí o Piotto bem lembrou aqui da frase que marcou as eleições. A figura do âncora dizendo cara a cara com um condenado em 3 instâncias, reabilitado por Corte Superior para disputar eleições, mas jamais absolvido, o senhor não deve nada à justiça. Um telejornal que outrora já teve a maior audiência do Brasil. Então, não há como não ligar tudo isso. Temos todos os cuidados, todo o zelo, mas não há como não assistir a participação de ministros do governo semanalmente, uma espécie de agenda, dia sim, dia também, estão na TV a cabo desta emissora, por exemplo. Não há como não olhar com algum cuidado maior o comportamento de determinados comentaristas nas páginas de jornais e na própria emissora de TV. Não há, porque as cifras estão aí. As cifras estão aí. E repito, é possível falar isso do alto da independência e com a tranquilidade de um lugar, de um veículo de comunicação que nunca recebeu dinheiro público. Isso se chama independência. E isso, só isso, confere a liberdade. Pois é, Consta, a gente está trazendo aqui alguns veículos de imprensa bancados, é a palavra, né? Bancados com verba, publicidade estatal, publicidade federal, e nós aqui da Revista Oeste temos orgulho de não fazer parte desta lista, porque, como bem reforçou aqui Silvio Navarro, fazemos um jornalismo independente e dependemos da assinatura dos nossos leitores para seguir adiante com o nosso jornalismo independente. A gente já vai falar da nossa campanha de 4 anos, já que a gente está fazendo aniversário nesse mês de março, né, Consta? Você também faz parte do nosso livro especial, a gente já vai explicar direitinho, mas também quero te ouvir a esse respeito. Bom, em primeiro lugar, é o que o Silvio falou, e isso é mais uma razão, talvez uma das principais, para que todo mundo que ainda não é assinante da Oeste assinar a revista. Você quer jornalismo de qualidade, você quer opinião independente, análise séria, e isso você não encontra quando há um caminhão de dinheiro público criando uma tendência de opinião. Como diz o ditado, o cão não morde a mão que o alimenta. Quando o mecenas de muitas redações de jornal é o próprio governo, é óbvio que, digamos assim, os jornalistas ficam mais mansinhos, passando pano, né? Viram militantes do governo, né? E isso é o que mais tem por aí nas redações, militantes do PT, blogueiros petistas. Hoje, o triste é constatar que um veículo enorme de comunicação como a Rede Globo não tem muita distinção de um DCM, de um Revista Fórum, de um Brasil 247 da vida. É muito parecido até, né? O que é chocante. É a blogosfera, como a gente falava antigamente, do PT, né? Os MAVs. E olha que um que denunciava esses MAVs virou um dos principais líderes hoje em dia do país dos petralhas que ele também denunciava. É o que a gente vê, né? Agora, a opinião pública percebe.
O público não é trouxa. Por isso a credibilidade desses veículos afunda a cada dia e vai na direção contrária ao aumento de verba do governo, o que seria contraditório. Como explicar, né? Tanto dinheiro para esses canais se a audiência vai caindo, enquanto que a audiência de uma Oeste da vida vai subindo, bombando, e aqui nós não aceitamos um tostão de governo por motivos óbvios. Então, é por isso que você não vai ver na Oeste análises como a da Miriam Leitão, por exemplo. Né? Puxa, a inflação foi muito mais alta, mas entenda como isso é maravilhoso para você. Né? Isso só na Globo. Ou no Brasil 247 e por aí vai. A Jovem Pan é um caso à parte. Nós todos aqui passamos por lá, né? Tinha a pretensão de ser exatamente isso, um veículo sério, independente e plural, porque tinha lá um monte de militante petista cá entre nós. Um deles, que chegou a tentar bater boca comigo ao vivo, eu me retirei na hora do programa. Falei, não recebo para bater boca com militante do Dirceu. Acabamos de fazer uma pauta enorme com a aula histórica do mestre Augusto sobre José Dirceu, e tinha lá o Dirceuzinho na Jovem Pan que meteram num programa que eu fazia para tentar bater boca comigo e me xingar e me rotular. Eu me retirei ao vivo do programa, me ligaram desesperados para eu não pedir demissão, que eu estava prestes a pedir. E quem está de volta à Jovem Pan? O Dirceuzinho, junto com a verba do governo. É verdade, a Jovem Pan ficou na míngua o ano inteiro quase, né, de 2023, perseguida, né, pelo Ministério Público com ameaças absurdas e tudo, mas parece que está aos poucos se adequando. Dirceuzinho está de volta, a Secom jogou R$90 mil em dezembro, contrataram uma diretora institucional muito próxima da turma do PT, e vida que segue, né? Então, de novo, se você quer jornalismo sério e independente, assine agora mesmo a Revista Oeste. Como disse o Roberto Jefferson numa entrevista aí que ele deu pouco antes da prisão, eles estavam com uma síndrome de abstinência bárbara, né? Porque com o Bolsonaro acabou essa farra. É bom lembrar que a Revista Oeste foi fundada durante o governo do Bolsonaro, não foi não? Qual é a data das seus 4 anos? Março de 2020, Augusto. Pois bem, não recebemos um centavo, porque não aceitamos. Não aceitamos. A publicidade oficial é uma maneira de estatizar o jornalismo. São todos jornalistas estatizados. Os que trabalham com informação, entre aspas, aí, nessas empresas e, sobretudo, na Globo. Faz alguns anos, um cara chamado Alberto Cantalice, que era da direção nacional do PT e responsável por comunicação, ele fez uma lista de 9 jornalistas que não deveriam exercer a profissão. Eu tive a honra de figurar entre os 9. Existem nessa lista alguns jornalistas que subitamente passaram a dizer o contrário. Hoje se encantam, são encantados com o... Deem uma olhada na lista. Alberto Cantalice, lista dos 9. Não precisa, vão ler, que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu continuo como Minas, eu continuo onde sempre estive. Eu estou aqui dizendo as mesmas coisas. Eles mudaram. Pois bem, a publicidade oficial é desnecessária, devia ser fechada a Secom, e eu vou dando como exemplo, eu resolvo isso. A Petrobras pagava um dinheirão para patrocinar o Flamengo com aquele óleo, né? Lubrax. Você acha que algum flamenguista passou a usar o Lubrax porque passou a conta para o Banco do Brasil, porque acho que era a Petrobras. O cara mudou de ideia, mudou de óleo, porque estava no Flamengo. Não tem interessa. Isso aí não interessa. Ou a presidente do Palmeiras é diretora de uma empresa. Ninguém vai lá. O palmeirense não vai lá porque é ela que está lá. Vai se interessa. O povo não é bobo. O que eles fazem é usar esse dinheiro para comprar jornais. Comprar jornais. Nós avisamos no dia do nascimento da revista que nós iríamos depender só dos leitores, dos assinantes. É por isso que a gente fala com tranquilidade, que vocês precisam
assinarem, se possível, por 10 anos, porque vocês são a nossa blindagem. Não é fácil fechar uma revista, porque com tantos assinantes, e por longo tempo aí a coisa fica mais complicada ainda, porque se você fizer isso, qualquer governo, você estará ferindo direitos de terceiros. Os assinantes, você não pode, fecha uma revista e aí alguém que pagou para recebê-lo não vai receber, eles não vão tão longe. Então é a blindagem que garante a existência de uma revista que precisa de vocês e da qual vocês precisam. Porque enquanto a Globo conta esse dinheiro, a gente publica o resumo das provas, uma síntese com as provas mais robustas da Lava Jato e põe no ar. Põe no ar. Quer dizer, como é que eles vão dizer agora que não houve, que foi um negócio da CIA, o Moro estava a serviço do imperialismo yankee? Então, não, eram brasileiros ladrões nativos. Nativos todos daqui. Tem CIA no meio, não. Então é fundamental que vocês pensem nisso. Pensem nisso. Porque o noticiário dessa turma aí, eu chefiei vários desses jornalistas, um monte, fui por muito tempo chefe de redação, trabalhei com praticamente todos e me envergonho do papel que eles desempenham, porque não é fruto do medo, né? Eles não se renderam pelo medo. Não, eles estão fazendo o que manda o patrão em troca do dinheiro recebido. Deixa eu só fazer uma menção. O Augusto falou sobre a Lava Jato, eu me lembrei agora do ministro Fux, que disse, acho que em junho de 2022, deixa eu ver a data, junho de 2022. O ministro Luiz Fux, na época presidia o Supremo Tribunal Federal, disse que as decisões judiciais que anularam o processo da Lava Jato foram tomadas por, abre aspas, questões formais, fecha aspas. Por outro lado, o magistrado que participou de um evento em homenagem aos 75 anos do Tribunal de Contas do Pará também defendeu que, abre aspas, ninguém pode esquecer que houve corrupção no Brasil. Ponto. O Silvio falou do dinheiro que eles davam e dão agora para os blogueiros, né? Tinha vê se você me ajuda a lembrar o nome completo, que o Lula usou esse nome numa reunião com eles. Era Cloaca... lembra daquele algo blog? Cloaca não sei o quê. Então, o Lula estava lendo o nome dos que ele tinha reunido, né, para combinar, imagina, né? Porque como é que seria o noticiário? E aí ele, senhor Cloaca, sei que tá, aí aparece um cara lá falando, tem um bom gosto, né, para dar nome. E aí eu escrevi isso aí, e esse cara disse que eu era espião da ditadura. Porque eu tinha uma foto ao lado do Figueiredo, quando eu era redator-chefe da Veja, e o Figueiredo foi visitar. Pedro Martinelli, que era o fotógrafo, gostava de me sacanear. Cloaca News, é isso? Tinha o Cloaca News aí. Eu me aproximei da roda e o Pedro Martinelli gostava de brincar comigo, fotografando com papagaio de pirata, me pega assim, enfiando a cara no meio da roda, que tava Vitor Tivita, Hélio Gaspar, Guzzo, e eu tentando lá. Com base nisso, ele noticiou que eu era espião da ditadura. Maravilha.